Olá, hoje é dia 10 de outubro e começa agora mais um Canal Fã. Eu sou Caroline Berbic e hoje vamos falar de eleições. Eu sou o Gabriel Arévalo e você vai conferir agora entrevistas com a editora de política de Zero Hora, Rosane de Oliveira, e para começar a entrevista com a vereadora Juliana Brizola. Converso agora então com a Juliana Brizola. Ela tem 33 anos, é advogada e neta de Leonel de Moura Brizola. Ela foi recentemente eleita como vereadora em Porto Alegre pelo PDT. Ela concorreu no cargo pela primeira vez, mas já foi secretária da Juventude do governo Fogaça e tesoureira da União Internacional da Juventude Socialista. Como tu vês a relação do jovem com a política hoje? Olha, é complicada realmente, a gente sente um afastamento, né, dos jovens em relação à política, o que, na verdade, a gente entende perfeitamente, porque quando a gente abre o jornal, quando a gente vê televisão, é sempre uma denúncia atrás da outra. Agora, esse também é um objetivo, foi um objetivo da minha campanha, é um objetivo da minha candidatura e do próprio projeto político, que eu tenho o desejo muito grande de conseguir trazer os jovens para a política, porque é muito ruim esse afastamento. Esse afastamento abre espaço para outras pessoas que talvez não estejam tão bem intencionadas. E o jovem tem que entender que, quando ele está fora do debate, as coisas acabam acontecendo mesmo assim. Por exemplo, se vai se discutir a redução da idade penal, se o jovem não participa, não dá a sua opinião, igual eles vão legislar. Se a gente vai liberar o aborto, se não vai liberar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é importante a participação do jovem, porque se o jovem está presente, se o jovem questiona, e o jovem tem essa característica de ser questionador, ele só vai qualificar a política. Aqui tu atribui o teu sucesso nas urnas. Seria o teu histórico político, que já é bem grande, as propostas ou até mesmo pela influência do nome Brizola? Não, eu tenho total certeza que a maior influência foi a do meu avô, Leonel Brizola, porque aonde eu andei nessa cidade, eu ouvi histórias de gratidão a ele, e isso sempre me emocionou muito. A gente andava e conversava com as pessoas, e de uma forma ou de outra ele teria ajudado, e isso foi muito importante, muito gratificante. Agora, é claro que, como tu mesmo disseste, houve um trabalho partidário que vem da juventude do partido, e então a juventude do meu partido acreditou nesse projeto. Isso também me deixou muito contente, porque a gente conseguiu unir a velha guarda com os jovens. Confira agora o comentário de Rosane de Oliveira a respeito do resultado do primeiro turno e as projeções do segundo turno das eleições de Porto Alegre. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o fator fundamental foi a diferença de estrutura entre os partidos. O PT tem uma tradição de chegada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre particularmente, e no momento em que o PT se viu ameaçado de ficar fora do segundo turno, eles saíram para as ruas, eles conseguiram fazer com que esta militância, que faz toda a diferença na chegada numa eleição, acabe aderindo à campanha, se mobilizando e fazendo com que o seu candidato cresça no final. E a Manuela, ela tem, apesar de ser uma pessoa muito carismática, ela, como candidata, tudo que ela conseguiu praticamente foi graças ao talento individual dela. Mas ela tinha dois problemas básicos: a falta de estrutura do partido dela e uma aliança difícil de resolver, difícil de explicar, pela falta de afinidade entre o PPS e o PCdoB. E isso acabou prejudicando. E também ela acabou prejudicada por outra coisa que foge ao controle dela, que há muito preconceito em relação a ela por conta da idade, por ser muito jovem e pelo fato de ser inexperiente também. Para o Fogaça é uma eleição muito simples essa, porque ele já largou com uma vantagem muito grande, então o que ele precisa basicamente é cuidar de preservar esses votos que ele obteve no primeiro turno e conquistar aqueles que vêm ao natural para o lado dele. O PPS vem ao natural para o lado dele, porque tem uma afinidade mais do que ideológica e programática. O PPS continua fazendo parte do governo Fogaça, ou pelo menos uma parte dele nem saiu dos cargos, continua trabalhando no governo. Então, esses vão ao natural, mesmo que a Manuela venha aderir à campanha de Maria do Rosário, que hoje ela não parece ter uma grande disposição para isso. E também o Fogaça deve herdar os votos que foram de Onyx Lorenzoni, uma boa parte deles, porque também o PP participou do governo dele, está já preparado para entrar novamente no governo se ele for o vencedor. Então, esses votos são naturais. E a Maria do Rosário, ela tem um desafio enorme pela frente, porque ela fez, primeiro, quase metade dos votos do Fogaça. Então ela tem que recuperar todo esse território, ela não tem o apoio automático da Manuela.
Os votos da Luciana, que teoricamente são mais afinados com ela, enfrentam também uma rejeição grande, porque são votos, em boa parte, de pessoas que não querem saber de nenhum dos dois. A candidata deles era a Luciana, eles querem nulo ou branco, querem votar 50 no segundo turno. Então, conquistar esses eleitores é que é o complicado. A Maria do Rosário tem uma possibilidade, não existe eleição perdida antes da hora, o segundo turno é sempre uma outra história. Então, ela tem a possibilidade de vencer, mas eu acho que nunca foi tão difícil para o PT vencer uma eleição como é este segundo turno neste ano. E agora as dicas culturais do Cybercine com a Luciana Rey. Olá, eu sou Luciana Rey e esse é mais um Cybercine. Estreia hoje o filme As Duas Faces da Lei, dirigido por John Avnet e estrelado por Robert De Niro e Al Pacino. O enredo trata de dois detetives que deveriam estar aposentados, mas não estão, e que vão investigar um assassinato. Ao longo da trama, descobrem tratar-se de um serial killer que parece ter ligação com crimes que investigaram no passado. A história, que supostamente tem o seu início simples e objetivo, torna-se mais complexa e interessante ao longo do roteiro. A partir de hoje, você pode conferir também o filme A Casa das Coelhinhas, que é a história de uma coelhinha da Playboy expulsa da mansão onde vive. Ela encontra abrigo em uma fraternidade que está prestes a fechar, mas a ex-coelhinha pretende não deixar que isso aconteça. Estreiam hoje também Reflexos da Inocência e Branca de Neve Depois do Casamento. Para a criançada, entra em cartaz Os Mosconautas no Mundo da Lua, que conta a história de 3 mosquinhas que viajam numa nave espacial que vai até a Lua. Confira agora as dicas do Cyber Mix com Roberta Cabreira. Eu sou Roberta Cabreira e vou passar as dicas de shows e festas. Para quem vai viajar no feriado, os britânicos da Audiofly voltam para dar mais um show no Arung, na Praia Brava de Itajaí, em Santa Catarina. Carregando o selo mais tradicional da cena eletrônica, o som deles caiu no gosto da maioria dos top DJs e tornaram-se hits mundiais. Eles vão tocar ao lado do brasileiro Gui Borato, repetindo a dose, como no verão passado. Esta noite, Fernanda Abreu estará no Leopoldina Juvenil, preparada para mais uma superprodução do CD MTV ao vivo. O repertório dançante da Carioca contará também com blocos especiais de samba e funk. E está confirmada a presença do R.E.M. em Porto Alegre. A banda está voltando depois de 7 anos longe, quando veio para o Rock in Rio 3. A turnê está divulgando o último CD, Accelerate, que foi lançado esse ano. O show acontecerá no estádio Passo da Areia, dia 6 de novembro, e os ingressos variam de R$80 a R$300. Quem vai ficar por aqui e curte MPB pode conferir o show de Danilo Caymmi no Santander Cultural. Dentre outras coisas, ele integrou a banda de Tom Jobim e realizou inúmeras músicas para novelas e minisséries da Globo. O show é às 17 horas de domingo e custa R$10. Confira a segunda cobertura. Esse foi o Cyber Mix. E esse foi o Canal Fã. Muito obrigada. Obrigado pela sua audiência. Até mais.